Nesse vídeo aqui nós vamos falar de um tipo de embarcação extremamente interessante, os submarinos. Você sabe como o submarino faz para submergir na água? Sabe qual foi o primeiro e quem foi que inventou? Já parou para pensar o porquê eles não têm janela? Essas e muitas outras dúvidas eu vou responder nesse vídeo aqui. 5, we have the filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition. A surpresa e a ousadia sempre andam juntas. Uma e outra se completam no binômio ideal de concorrer ao sucesso. Isso é verossímil, particularmente no campo militar, onde um golpe inesperado, aplicado com surpreendente audácia, põe a bater em retirada o inimigo atônito, quando não, a vergar incrédula a humilhante bandeira do adversário derrotado. O submarino é um tipo de embarcação que tem a possibilidade da navegação submersa. Lá no século XVI começaram a surgir os primeiros projetos com o objetivo de desenvolver veículos capazes de submergir na água. A ideia era possibilitar expedições científicas e atividades militares subaquáticas. Por volta de 1578, o matemático inglês William Bourne foi a primeira pessoa a pensar em aplicar o princípio de Arquimedes para submergir e emergir embarcações, mas foi só por volta de 1623 que Cornelius Drebbel desenvolveu o primeiro submarino navegável. Eu não vou me aprofundar muito aqui na história porque esse não é o intuito do canal, mas vou deixar aqui na descrição as referências para quem tiver interesse. A partir daí, vários tipos de embarcações foram desenvolvidas e a coisa foi se desenrolando. Apesar do desenvolvimento de sensores e tecnologia anti-submarino, eles ainda continuam sendo de difícil detecção. São praticamente imunes à detecção por satélite. E, diferente dos navios, eles são menos dependentes das condições climáticas. Toda a ideia por trás dessa embarcação baseia-se no princípio da surpresa. O ataque surpresa força o inimigo a tomar decisões rápidas e irracionais. Eles se aproveitam da propagação irregular do som na água do mar para se manter quase rastreáveis e detectar as embarcações da superfície. Não se entende muito bem ainda como as ondas sonoras se propagam nos oceanos. Diversas variáveis influenciam na sua propagação, como a temperatura da água, a salinidade e a pressão. Isso dificulta o desempenho dos sonares ativos utilizados por navio e favorece o desempenho dos sonares passivos utilizados pelos submarinos. O sonar nada mais é do que um instrumento de determinação da distância de um objeto pelo som que ele emite ou reflete. Os submarinos são classificados de acordo com o seu tipo de propulsão, o seu emprego e o seu armamento. Porém, a classificação mais bem definida diz respeito ao tipo de propulsão. De acordo com o tipo de propulsão, os submarinos podem ser convencionais ou nucleares. Mas antes de comparar os dois tipos de submarino, eu vou te explicar o que é o princípio de Arquimedes e como o submarino emerge e submerge. Se esse vídeo aqui está fazendo sentido para você, eu peço que você curta, se inscreva no canal para dar aquela força e continuar aprendendo. Quando um corpo está submerso ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio, este exerce sobre o corpo a força de empuxo, que tem sentido oposto ao seu peso. Se nós pegarmos, por exemplo, três esferas com o mesmo volume, mas com materiais diferentes, a densidade das três esferas será diferente. Por exemplo, uma esfera de chumbo, uma de isopor e uma terceira cuja densidade seja igual à da água. Se eu mergulhar as três na água, elas vão sofrer a mesma força de empuxo. Porém, a de chumbo, que é mais densa, vai afundar, a de isopor, que é menos densa, vai flutuar, e a esfera cuja densidade é igual à da água vai ficar parada, vai ficar numa posição neutra. E o homem, com toda a sua inteligência, pensou: então se eu conseguir controlar a densidade de um corpo, eu posso fazer com que ele afunde, ou flutue, ou até fique parado na água. E daí surgiu o submarino. Eles têm tanques que possibilitam o controle da densidade. Quando o submarino está na superfície, os seus tanques são preenchidos com ar comprimido. Então a sua densidade está menor que a da água. Quando o submarino precisa submergir, ele abre os respiros superiores para que o ar comprimido saia e abre válvulas inferiores para que a água entre e inunde os tanques. Os tanques que antes estavam preenchidos com ar, agora estão preenchidos com água. Então o peso de todo o conjunto supera a força de empuxo e faz o submarino descer. Caso ele precise subir de volta, é necessário que o submarino expulse toda a água dos tanques usando o ar comprimido. Com os tanques cheios de ar, ele consegue flutuar de volta até a superfície. Também existe a possibilidade de controlar a densidade nos tanques, igualada à água e deixar ele numa posição neutra. A profundidade que um submarino consegue chegar depende do quão resistente é a sua estrutura.
porque para cada 10 metros a mais de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera. Ou seja, se eu descer, por exemplo, 20 metros, a pressão nesse ponto é 2 vezes a pressão atmosférica. É por isso que submarinos profissionais não têm janela. Quando você adiciona janelas, você cria pontos de fragilidade na estrutura, o que aumenta a possibilidade dela falhar. Entendido isso, vamos ver então as diferenças entre os submarinos convencionais e os nucleares, que também são chamados de SSK e SSN. Os submarinos convencionais funcionam com motores a diesel. Esses motores são ligados a geradores que carregam baterias. As baterias alimentam os motores elétricos que giram as hélices, causando movimento. Mas como você sabe, o motor a diesel é um motor a combustão, então eu preciso de oxigênio para que a combustão aconteça. Só que lá embaixo, o oxigênio não é tão acessível assim. Então em algum momento o submarino tem que emergir só para admitir ar. Os militares chamam essa operação de snorkear, porque o nome da tomada de ar que sai da água para admitir o ar chama snorkel. Daí a gente já pode tirar duas desvantagens do submarino convencional. Primeira coisa, quando ele sai para snorkear, ele fica mais vulnerável à detecção. Um outro problema é que os motores diesel produzem muito ruído, o que torna a detecção ainda mais fácil. Em geral, os submarinos têm um bom custo-benefício. O custo operacional é baixo e eles têm elevado poder de combate. No submarino nuclear, um reator aquece a água que produz vapor e toca as turbinas. Essas turbinas giram a hélice que causam a propulsão. O combustível nuclear pode durar por 1 ano. Na verdade, nesse caso, o período de imersão é limitado pelas condições da tripulação. Se a comida acabar, por exemplo, o submarino tem que emergir de qualquer forma. Agora vamos comparar algumas informações técnicas dos dois tipos. A velocidade do SSN pode passar facilmente dos 50 km por hora. Já a do SSK gira em torno dos 37 km por hora. O custo para construir um nuclear pode ir de 1,3 a 2,4 bilhões de dólares, enquanto que para um SSK fica perto dos 300 milhões. O nuclear precisa de 120 homens a bordo para operar, já o convencional precisa apenas de 40. O torpedo é a principal munição em ambos os casos. Eles têm um sofisticado controle de trajetória e detecção do alvo. A profundidade recomendada para a maioria dos convencionais é de 250 metros, já para os nucleares é de 450. Mas em situações de emergência, por exemplo, o convencional consegue chegar até os 1000 metros. Bom, dá para ver que não existe um melhor que o outro, existe o mais adequado para cada situação. Se, por exemplo, você precisa de um submarino para fazer pesquisa científica, não faz sentido desenvolver um submarino nuclear. Agora, se você vai para uma guerra, o submarino nuclear é essencial, porque ele consegue chegar a profundidades maiores, viaja com uma velocidade maior e consegue ficar muito mais tempo embaixo da água. Bom, se surgiu alguma dúvida aí, comenta aqui que eu te respondo. Não se esquece de se inscrever no canal. Valeu! Mano, o submarino é uma parada muito doida, né? Como é que a galera consegue ficar assim debaixo da água de boa? Sei lá, eu acho que eu não entro num negócio desse não.